Bom dia, pessoal, bom dia. Beijos a todos. Estamos aqui continuando o assunto, da nossa última aula, que é a respeito das concentrações. Então, na aula da semana passada, nós vimos as principais, Vimos a concentração que relaciona a massa do soluto pelo volume da solução inteira. Vimos a concentração em porcentagem, vimos que nós temos 3 tipos. Vimos a mais importante da química, que é a concentração em mol por litro, também conhecida como molaridade ou concentração molar. E vimos a concentração ppm, partes por milhão, tá? Hoje nós vamos ver aquelas concentrações que não aparecem muito nas provas das universidades públicas do estado de São Paulo, mas pode aparecer, tá? As outras aparecem muito mais, essa aparece menos. Aparece mais em faculdades particulares e fora do estado, tá? Mas vale a pena vocês darem uma olhada para saber que existe, porque também depois na faculdade eu acabo usando também, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, seria o título A Concentração de Soluções 2, tá? Dentro dessa concentração de soluções 2, o que faltou do que a gente já viu? Então, nós temos uma concentração chamada de fração molar. Olha o nome como é sugestivo. Fração é divisão. Molar em relação ao número de mols. Quando você tem a fração molar, o símbolo utilizado não tem nada a ver com o nome, né, gente? O símbolo é X, tá? Mas vamos supor que numa prova você esquece que a fração molar tem o símbolo X e quer usar F, tá? Pode usar, desde que você coloque legenda. Mas a fração molar a gente usa o símbolo de X. E dentro de uma solução nós temos o soluto e nós temos o solvente. Então, quando você fala da fração molar, o exercício vai falar de quem ele quer. Porque pode ser em relação a algum soluto que está lá dentro, ou pode também ser a fração molar em relação ao solvente, tá? Então, o exercício vai direcionar. Então, o símbolo X, vamos lá. Se for fração molar do soluto, é o número de mols do soluto pelo número de mols da solução inteira, número de mols total, que seria de todo mundo que está lá, mais o solvente. Usando o símbolo, vamos usar a simbologia, Agora eu vou trabalhar com um pouquinho de fórmula. Eu não gosto muito de fórmula, porque eu gosto que vocês entendam a concentração. Mas como a gente já fez isso na última aula, então aqui eu vou mudar um pouquinho. A gente também vai trabalhar por fórmula, mas pode trabalhar por regra de 3 também, tá? Na verdade, tem que saber usar as duas. O símbolo de mol, a gente usa N. Então, aqui a gente pode usar N do soluto dividido mol total, N total da solução. Eu não gosto muito de usar número, tá? 1 é soluto, sem número é solução. E se ele der 2 solutos, tá? Eu gosto de usar o nome mesmo. N, o símbolo do soluto que ele estiver te falando. Se ele estiver falando do solvente, também é chamado de X, fração molar de solvente, só que aqui em cima vai ser a quantidade em mol do solvente dividido pela quantidade em mol total que você tem ali dentro, que é do solvente mais de todos os solutos. Usando uma simbologia, N do solvente pelo N total da solução inteira. Como que a gente pode calcular esse número de mols usando fórmula? Pode ser por regra de 3. 1 mol tem a massa molar, a massa você acha o mol, do jeito que a gente estava fazendo, mas pode trabalhar com fórmula também, tá? O número de mols que a gente chama N é a massa de quem você estiver falando, massa em gramas, dividido pela massa molar da substância. Então, por exemplo, você quer a fração molar do soluto. Número de mols do soluto é a massa dele, se ele te der a massa que foi colocada, dividido pela massa molar do soluto. Se você quiser calcular o número de mols do solvente,
é a massa do solvente que está lá na sua solução, dividido pela massa molar do solvente. Normalmente o solvente é a água, tá? Vou dar um exemplo, tá? Para vocês entenderem a aplicação aqui. Então aqui, vou pegar um exemplo, gente, que fala o seguinte. Ó, esse exercício, por exemplo, é de uma federal do Rio, Federal Fluminense, tá? Fala o seguinte. Então, um exemplo. O exercício fala que você tem 18 gramas de glicose, 18 gramas de glicose, C6H12O6, mais 24 gramas de ácido acético, 24 gramas do ácido acético, que é C2H4O2, mais 81 gramas de água. 81 gramas de água. A pergunta dele é: qual a fração molar do ácido acético? Qual a fração molar? A fração molar do ácido, tá? Ele quer só do ácido. Para isso ele informou no exercício, dados. Massa molar da glicose, ele deu de todo mundo. C6H12O6, 180, essa é a massa molar. Do ácido acético, ele deu que é 60, lembra que massa molar é gramas por mol. E da água, me deu a massa molar que é 18, tá? Isso foi dado. Se ele não tivesse dado, você vai na tabela, pega a massa de cada átomo e soma tudo, tá? A gente fez esse treino na última aula. Então, como que a gente calcula? Se eu quero a massa molar só do ácido, a pergunta é só do ácido. Eu preciso do número de mols do ácido dividido pelo número de mols total. Só que a minha solução não tem só um soluto. Tem a glicose também, então eu tenho que colocar todo mundo nesse número de mols total. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular. Não passava nada até agora. Começo a dar aula, já começa a passar moto, daqui a pouco passa helicóptero, toca a campainha, né, gente? É assim, né? A gente vai se adaptando. Vou tirar, então, voltando, o número de mols de cada substância. Por quê? Porque para calcular a fração molar, eu preciso do número de mols total. Fechou? Então, vamos começar. Calculando o número de mols. Ó, vou começar o número de mols da glicose. É a sua massa que foi colocada, 18, dividido pela massa molar, 180. Essa continha aqui bonitinha, 0,1 mol. Vamos calcular o número de mols do ácido. É a massa que foi colocada dele, 24, dividido pela massa molar do ácido, 60. Isso aqui dá 0,4 mol. Vai fazendo a continha aí no canto, tá? 24 por 60, 0,4 mols. E o número de mols da água, H2O, que é a massa que foi colocado dela, 81 gramas, dividido pela sua massa molar, 18. Fazendo essa continha, dá 4,5 mol. Pronto, calculei o mol, porque o exercício pediu fração molar e me deu massa. Então, precisei calcular o mol. Então, vamos calcular agora o que eu quero. A fração molar do ácido. Eu vou pegar o número de mols do ácido, que é esse aqui, 0,4. Por quê? Porque ele está perguntando a fração molar do ácido. Se fosse a fração molar da glicose, eu pegaria o número de mols dela. 0,4 mols
dividido pelo número de mols total. Aí tem que ser todo mundo. Ah, mas a glicose também? Também, todo mundo que está na solução. 0,1 mais 0,4 mais 4,5 da água, tá? Isso aqui vai me dar 0,4 mol. Isso aqui, gente, também vai ser em mol. Vai dar 4,5 mais 0,5 aqui, somou 5, redondinho. Mol e mol, fração molar não tem unidade, tá? Então aqui a gente vai ter a continha de 0,08 sem unidade. Fração molar do ácido acético. Se ele tivesse perguntado, fração molar da glicose, seria 0,1 dividido por 5. Fração molar da água seria 4,5 dividido por 5. Tá certo, gente? Então aí uma aplicação da fração molar. Agora a gente vai ver molaridade. Então a molaridade, não falei errado não, tá? Nós temos, deixa eu apagar aqui. Então, nós temos a molaridade, que é a mais importante da química, concentração em mol por litro. E molalidade, que é uma concentração que aparece pouco no vestibular, tá? Mas na faculdade, quando a gente tem na faculdade de química, é uma concentração que a gente usa bastante. Fica parecendo que tá falando errado, né? Mas não é não, tá? Ó, é molaridade. O símbolo que a gente usa é W, tá? A molaridade é a concentração em mol por litro. Molaridade, o que que indica, tá? Então, vamos aqui, ó. Ela indica, vou colocar aqui, chamar de W. A quantidade em mol do soluto, já vou usar a simbologia, tá? Entenda o que ela quer dizer. Quantidade em mol do soluto dividido pela massa em quilo do solvente. Olha só. A concentração em mol por litro indica a quantidade em mol do soluto, aqui é igual, dividido por litro da solução, em 1 litro da solução. Aqui indica a quantidade em mol do soluto pela massa em quilo do solvente, tá? Normalmente é água, mas pode ser qualquer outro solvente. Usando simbologia, mol a gente usa o N, então aqui é N do soluto. Massa a gente usa eminho. Em quilo, gente, mas aqui é somente do solvente, tá? Então, em termos de teoria, para ficar bem claro, para a gente poder aplicar num exercício, que eu já vou fazer. Se você tiver uma solução, eu falo assim, ó, eu tenho uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Solução aquosa de ácido sulfúrico. Aí eu falo que tem uma solução aquosa, tem uma concentração de 2 mol por litro e outra solução, não é a mesma, tá? Uma concentração 2 molal, tá, gente? Às vezes aparece aqui com o nome de molal e aqui com o nome de molar, tá? Às vezes, molar. Então, o que seria esse 2 molal? Vamos colocar as unidades? Seria 2 mol do soluto. No caso, meu soluto é o meu ácido sulfúrico, H2SO4, por quilo do solvente. Solução aquosa, o solvente é a água, tá? Ó, 2 mol do H2SO4 por quilo de água. Vamos comparar? Concentração em mol por litro indica que eu tenho 2 mol do meu soluto, que é o ácido sulfúrico, em 1 litro de solução. Certinho?
aqui indica que eu tenho 2 mol do meu soluto em 1 quilo de água. 1 quilo apenas de água. Esse 1 litro da solução é o volume total depois que está pronto. Aqui eu só relaciono com a água, tá? Não é uma concentração que aparece muito, ela aparece dentro de um assunto chamado de propriedades coligativas, quando a gente quer fazer cálculo, tá? Em particular, faculdade particular costuma aparecer bastante, tá bom, gente? Então, eu vou selecionar os exercícios para vocês treinarem, tá? Ah, mas em pública, no estado de São Paulo, não costuma aparecer. Mas não significa que não possa aparecer, né? Caso apareça, eu acredito que no enunciado, eles deem para vocês o significado da concentração, tá? Eles trabalhem assim com o significado, tá certo? Então, eu vou fazer um exercício para aplicar, tá? A concentração molar. Esse exercício é da PUC, tá certo? Então, vou apagar aqui, né? O bom de gravar é que você pode voltar e aí você vai parar a gente, né? Pessoal, em aula, se a gente estivesse dando aula, se a gente tá falando muito rápido, aí você vai lá e para, aí copia, aí volta de novo. Ah, gente, mas não vejo a hora da gente voltar, né? É melhor que eu olho pra vocês e eu percebo se eu tô sendo claro ou não, né? Se vocês estão me ouvindo. Lembra que eu sou sensitiva, né? Eu preciso fazer agora o teste de sensibilidade de internet. Mas vamos que vamos, gente. Então, vou aplicar um exercício, tá? É um exercício da PUC. Ele fala o seguinte, a gente tem, da PUC, 39,2 gramas de H2SO4. E esses 39,2 gramas do ácido sulfúrico são dissolvidos em 200 ml de água. São dissolvidos em 200, vou colocar aqui, ml de água. Aí o exercício fala que obteve-se uma solução com volume final de 220 ml. Ó, obteve-se uma solução, depois que misturou isso, obteve-se uma solução com volume final de 220 ml, tá? Ah, Elis, mas colocou 200 ml de água. Sim, mas ao colocar 200 ml de água mais o ácido sulfúrico ocupou um volume, porque ele é líquido, né? Se fosse sal de cozinha, por exemplo, o açúcar, ele dissolve e praticamente o volume final aqui fica o volume de água que você tinha. No caso do ácido sulfúrico, ele é líquido. Então, por isso que houve esse aumento aqui. Mas ele te informa, tá? Você não é obrigado a saber. O exercício faz 2 perguntas. Ele faz a pergunta qual a concentração molalidade e qual a concentração em mol por litro, molaridade, tá? Ele faz as 2. Então, a molalidade, o que eu preciso para molalidade? Ó, o símbolo é dado. Eu preciso da quantidade em mol do soluto pela massa em quilo do solvente. O solvente está aqui. A massa dele eu sei. Porque a água não tem densidade de 1 grama por ml. Se você tem 200 ml, é porque você tem 200 gramas de água. Não posso fazer isso aqui, tá, gente? Aqui eu não sei a densidade da solução. Aqui eu sei que a água tem uma densidade de 1. Se ela tem uma densidade de 1 grama por ml, 200 ml são 200 gramas. Só que a molaridade, deixa eu colocar mais para baixo, vou colocar aqui. A molaridade é a massa do solvente aqui embaixo em quilo. Então, 200 gramas equivale a 0,2 quilos. Então, aqui eu vou colocar 0,2 quilos de água. Legal. Em cima é o número de mols do soluto. O meu soluto é o ácido sulfúrico, que ele me deu massa. Aí nesse exercício,
ele me informou nos dados que a massa molar do ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por mol. Tá? Como aqui essa parte eu tô treinando por fórmula, gente, então, tá? Vou fazer molaridade por fórmula. Poderia ser por regra de 3 também, tá? Faço até pelos dois, para vocês verem, poderem comparar. Então, o que a gente vai? Se a gente for fazer por fórmula, essa massa aqui do soluto precisa virar mol. Então, ó, número de mols do ácido sulfúrico é a sua massa 39,2 dividido pela sua massa molar, que é quanto? 98. Esquece a vírgula, faz a conta no cantinho, sem vírgula, depois coloca a vírgula, tá? 392 por 98. Ó que bonitinho que vai dar 4, certinho 4, ó. 4 vezes 8, 32 para 32, nada. 36 com 3, 9, tá vendo? Deu 4 sem a vírgula. Como tem uma vírgula, vai dar 0,4. Então, achei a quantidade em mol do meu soluto. Molaridade é a quantidade em mol, 0,4, do soluto, dividido pela massa em quilo do solvente. Pronto. 4 dividido por 2 dá quanto? 0,4 com 0,2 é 4 dividido por 2, né? 2 molal. Vendo? Se você fosse fazer por regra de 3, 0,4 mol do soluto está em 0,2 quilos de água. Aqui no cantinho. 1 quilo, molar é por quilo, você acha que é a concentração em mol por quilo. Tá certo? Que tem que dar o mesmo valor, e dá, né? 0,4 dividido por 0,2. E pra gente finalizar, como que a gente calcularia a concentração em mol por litro? Aqui é a molar. A molaridade, como que ficaria, tá? Vou apagar. Se você for calcular a molaridade, você precisa da quantidade em mol do soluto, aqui, em relação ao volume da solução, mol por litro da solução. Aí eu preciso desse dado, ó, 220 ml. Mas eu quero, se eu tiver 1 litro da solução, 1000 ml, eu vou calcular a concentração em mol por litro. Mol por litro de solução. Então, aqui eu precisava da solução, tá? Aí, essa continha aqui, 0,4 vezes 1000 dá 400, dividido por 220, tá? Fazendo bonitinho, dá menos, né, do que 2, que esse número é maior aqui, 220. Dá 1,8 molar, ou mol por litro. 1,8 mol por litro. Tá certo? A outra deu 2 mols, molal, né? Molal. Até trava a língua, tá? Fechou, gente? Então, essas são eram as concentrações que faltavam. Dentro dessa aula também tem partes por bilhão, ppb. Então, pode associar com partes por milhão, que nós já vimos. Gente, é a mesma coisa. Se partes por milhão é por 1 milhão, partes por bilhão é a quantidade do soluto em 1 bilhão de quantidade da solução. Partes por trilhão é por trilhão da solução. Não costuma aparecer muito, tá? ppm aqui aparece mais, mas caso apareça, você trabalha do mesmo jeito que ppe, tá? Você trabalha com a ideia da quantidade, tá? Ou bilhão ou trilhão. Fechou, gente? Então, bom estudo para vocês, tá? Uma boa semana. Beijinhos a todos. Nós vamos ter um horário à tarde, que eu vou ficar à disposição para resolver dúvida de vocês, certo? Beijão, pessoal.